E já abrimos então a edição de hoje falando sobre a saída temporária, né? Nós estamos no dia 13 de janeiro, as festas de fim de ano já foram, mas muitos daqueles presos então contemplados pela saída temporária em vários estados brasileiros ainda estão por aí. Foram quase 48 mil presos que deixaram as cadeias, isso em todo o território nacional, mas cerca de 2 mil não voltaram à prisão. E aí fica a questão, né? É um trabalho como o Dr. Gustavo Mesquita já trouxe aqui na abertura do Morning Show de hoje, que é refeito por parte da polícia, e esses presidiários agora que estão foragidos são considerados foragidos do sistema prisional. Pois é, são quase 2 mil presos nas ruas, de volta às ruas, aterrorizando a população, o povo honesto, trabalhador, por conta da saída temporária. Vamos imaginar que desses 2 mil presos, quantos nós não temos entre eles latrocidas, criminosos graves, traficantes, estupradores, pedófilos, criminosos que a polícia trabalhou muito para prender, muitas vezes com o sacrifício da vida de policiais, que o Estado gastou recursos humanos, materiais, gastou tempo, gastou dinheiro para colocar na cadeia, para fazer com que ele cumprisse a lei e pagasse pelos crimes que cometeu. E agora esses 2 mil criminosos estão nas ruas, aterrorizando, o que é pior. O povo brasileiro honesto, inocente, que não tem nada a ver com esse tipo de postura, que tanto mal faz para o nosso país, esse tipo de pensamento, de filosofia, adotado aí há décadas no nosso sistema de justiça criminal, que privilegia criminosos e despreza as vítimas. Não tem jeito, enquanto a gente não mudar esse tipo de mentalidade, que dá origem à saída temporária, à audiência de custódia, à progressão de regime, tantos outros benefícios, privilégios absurdos, bizarros no nosso país, a gente vai seguir convivendo com a impunidade e quem paga o preço final, mais uma vez, povo honesto, honrado e trabalhador. É vagabundo na rua e trabalhador em casa com medo. E muitos, né, são alvos de questionamento, porque quando a polícia vai lá, faz o trabalho dela e pega algum detento descumprindo as regras, porque eles têm que seguir as restrições, não podem, no ambiente noturno, ali no período noturno, aliás, estar nas ruas, não pode frequentar bares, ingerir bebida alcoólica em público, enfim. Quando tem alguma situação como essa que a polícia militar visualiza, ainda a PM é alvo de críticas por parte da Defensoria Pública. Então tem essa questão também que a gente vê todos os anos acontecendo, Dias Peixoto. Não, sim, na verdade aqui é aquele ditado, né? O poste mijando no cachorro. Porque a lógica é muitas vezes nessas situações que a polícia ela tem as suas mãos atadas nesses casos e eles sentem que eles podem fazer tudo, inclusive virar foragido, que é o que acaba de acontecer e leva para os problemas que o delegado bem coloca aqui em relação à segurança. E vamos pensar um pouquinho na questão até de eficiência. Nós gastamos para prender, as investigações são difíceis e nós deixamos embora. A saidinha nada mais é do que uma perda de recurso, de uma perda de eficiência, que tem uma consequência muito negativa, que é o problema de segurança que ela gera para outras pessoas. Então imagine que você tem alguém que cometeu um latrocínio, tá ali em saidinha, comete outro latrocínio, vai preso de novo. Agora sem saidinha. Mas a grande questão é esse crime que acontece novamente, ele acontece por quê? Ele acontece porque os direitos do criminoso, eles são, no Brasil, mais importantes do que o direito da vítima, do que realmente a punição. E isso é o que faz esse país, nesse ponto, ser uma vergonha total. E muitas vezes também a gente vê, né, eles voltando a cometer crimes, porque se estão foragidos, algum objetivo tem, né, Mano Ferreira? Pois é, e gera retrabalho para o sistema de justiça criminal, né? Veja só como ocorre do ponto de vista dos incentivos que estão na mesa. Quem toma a decisão de soltar esse bandido que depois não volta? O que muda na vida desta pessoa que tomou essa decisão? Uma decisão profissional. Esse aqui deve ser solto. Nada muda. O custo para recapturar o foragido não muda em nada a vida da pessoa que decide que aquele determinado preso deve cumprir, deve receber o benefício da saidinha. Quem paga essa conta?
todos nós. Essa lógica de ter uma decisão que é responsabilidade de alguém, mas o efeito da decisão não muda em nada a vida daquele que é o tomador da decisão, isso é a receita para decisões ineficientes. E a gente precisa, no redesenho do sistema de justiça criminal brasileiro, pensar nisso. Como é que a gente faz com que o tomador de decisão se importe com os efeitos da decisão que ele está tomando. Enquanto a gente não mudar isso, a gente vai assistir a ineficiências absurdas como essa, que, no fim, colocam em risco a vida e a segurança da população. Estou acompanhando o chat aqui no YouTube, as pessoas repercutindo, obviamente, essa notícia que abrimos o programa de hoje, né? E teve uma aqui que citou que o Legislativo que precisa atuar, mas o Legislativo já atuou, ou seja, já criou um mecanismo para não liberar mais esses presos, só que a lei não pode retroagir em desfavor dos réus, né? Então, bom dia à nossa audiência. Eu estava ouvindo os meus colegas falarem, eu concordo com praticamente tudo que eles disseram, e eu ia trazer exatamente esse ponto aqui. O nosso país, ele foi se consolidando a partir de uma série de travas legislativas e de uma série de garantias constitucionais que acabam inviabilizando que qualquer tipo de mudança seja imediata, como é o caso da própria saidinha, que já teve a sua inexistência aprovada, mas ela só pode valer para aqueles que forem presos a partir da promulgação daquela mudança da lei. Ou seja, todas as pessoas que ainda estão dentro da cadeia por crimes e condenações anteriores à mudança da lei, ainda fazem jus a esse benefício. E é por isso, só para esclarecer para a nossa audiência, que as saidinhas ainda acontecem, apesar do seu fim já ter sido aprovado. E quando a gente fala sobre a saidinha, e eu trago outros elementos do sistema prisional brasileiro, a gente fala sobre algo que lá atrás foi concebido a partir de uma tentativa de ressocialização dessas pessoas serem colocadas na rua de forma progressiva para se readequarem à vida em sociedade depois de passarem um tempo em cárcere. O ponto é, os legisladores daquela época não estavam esperando que o crime organizado tomasse conta dos presídios brasileiros. Que o crime organizado usasse os presídios como uma verdadeira escola, para que as pessoas que entram saiam ainda piores, saiam praticantes de ainda mais crimes. E é este aspecto que nós, como sociedade, temos que discutir para conseguir barrar, para conseguir impedir, para tornar os nossos presídios, de fato, um lugar de ressocialização e não de escola de crime.